Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live. O tema dessa noite é Viva o Sobrenatural de Deus. Então eu convido você que está assistindo essa live agora, que está entrando para compartilhar essa live, amém, com seus contatos. Compartilhe com seus contatos. E vamos dar início nessa noite, seja muito bem-vindo, glória a Deus. Eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, amém? Deus tem coisas para liberar sobre a sua vida nessa noite, então nós já vamos iniciar a nossa live, amém? Viva o sobrenatural de Deus, já pega sua caneta, sua Bíblia, seu caderno, para anotar tudo aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Porque eu creio que será um tempo precioso e poderoso da parte de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 54, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas, pois hás de transbordar para a direita e para a esquerda, e a tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus está dizendo: alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Deus está nos chamando para um tempo de aceleramento, a um tempo onde você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. E sabe por que você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida? Porque a palavra de Deus fala a seu respeito lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com ele, preste atenção, com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe, você não foi chamado para andar por baixo, você não foi chamado para andar prostrado. Deus te colocou assentado em Cristo, nas regiões celestiais. Então a sua posição em Cristo não é por baixo, não é abaixo dos problemas, abaixo das dificuldades, sabe? Mas a sua posição é acima, em Cristo, acima de principados, acima de potestades. Você está nas regiões celestiais, essa é a sua posição. Então você pode olhar a sua situação aos olhos naturais, as circunstâncias todas contrárias na sua vida. Mas essa não é a realidade daquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. A realidade daquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito é aquilo que a Bíblia fala, que Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Você consegue entender isso? Você consegue entender qual é a sua posição? Qual é a sua identidade em Cristo? A sua identidade de filho amado de Deus, de filha amada de Deus. Sabe, você precisa entender quem você é, a autoridade que você recebeu em Cristo Jesus e começar a caminhar de acordo com quem Deus te constituiu para ser. Porque nós sempre vamos ter diante de nós duas realidades. Você pode olhar para a sua vida e você pode ver a realidade das coisas naturais, você pode olhar para os problemas, você pode olhar para as dificuldades, e você pode olhar para as dificuldades, você pode olhar para as palavras contrárias lançadas contra você, e você pode permanecer nesse cenário das impossibilidades, nesse cenário onde você vive por aquilo que você vê, por aquilo que você sente, determinado pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos. E você tem a realidade das coisas espirituais. A realidade aonde você enxerga as coisas com os olhos da fé, aonde você enxerga pela ótica do Senhor, aonde você enxerga as coisas pela ótica da palavra de Deus, sabe? Então, se você deseja viver o sobrenatural de Deus,
você precisa tirar os seus olhos das circunstâncias naturais, tirar os seus olhos dos problemas, tirar os seus olhos das impossibilidades, tirar os seus olhos da falta, tirar os seus olhos da doença, tirar os seus olhos da escassez e colocar os seus olhos em Cristo, porque é em Cristo, assentado com Cristo, que você está em regiões celestiais. Aleluia, e Deus está falando para você, ei, chegou o tempo de você alargar o espaço, chegou o tempo de você estender as cordas, ei, chegou o tempo de você reforçar as estacas, porque eu quero derramar sobre você, eu quero derramar sobre a sua vida. Sabe, quando Deus nos fala, alargue, reforce, estenda, Deus está dando ordens. E isso diz respeito à nossa atitude. Isso diz respeito ao que nós precisamos fazer, que nós é quem devemos tomar uma posição. Porque a palavra diz que nós já fomos entronizados com Cristo em regiões celestiais. Então nós precisamos tomar posse desta posição e caminhar debaixo dessa palavra. Então, quando ele fala, alargue, estenda, reforce, ele fala de algo que nós precisamos fazer. Então, não é mais tempo de você desistir. Não é mais tempo de você parar. Não é mais tempo de você ficar se escondendo. Não é mais tempo de você ficar dentro de uma caverna. É tempo de você se levantar para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque Ele quer derramar sobre a sua vida para que você transborde daquilo que Ele deseja fazer através de você e em você. Aleluia, glória a Deus. Sabe, Elias, profeta Elias, ele recebeu uma direção dada por Deus para ir até o rei Acabe, para dar uma palavra e falar que ia chover sobre a terra. Elias era chamado de perturbador de Israel, porque ele profetizava contra o pecado do povo que adorava a Baal. Então, quando você lê a história de Elias, você vê que muitas coisas aconteceram por meio de Elias. Só que você percebe que mais à frente, Elias, ele se esconde quando não era para ele se esconder. E Deus está falando com você aqui nesse momento. Você que está aqui ouvindo essa mensagem, você que se escondeu, você que está pensando em desistir, você que está pensando em largar tudo, você que está pensando em desistir da sua família, em desistir do seu trabalho, em desistir da sua vida, você que se escondeu porque você está com medo das circunstâncias, porque você está com medo do futuro, e Deus está falando para você, não é hora de você desistir, não é hora de você largar. Eu tenho algo para fazer na sua vida, algo poderoso para fazer na sua vida, e eu não chamei você para você ficar prostrado. Levante a sua cabeça. Deus está dizendo para você, se levante dessa posição que você está, se levante dessa prostração em que você está. E a palavra de Deus fala lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 7, assim: voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levanta e come, porque o caminho te será longo. Ei, Deus está falando para você, se levanta agora, levanta a tua cabeça e se alimenta da minha palavra, se alimenta da minha presença, porque a tua jornada é longa, a tua jornada não acabou ainda para você. Aquilo que Deus começou a fazer na sua vida não terminou, só começou aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através de você. Então não é um momento de você largar tudo e desistir. Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. E a palavra diz ali que Elias se levantou, comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que vai te dar força para continuar a caminhada é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é a unção do Espírito Santo na tua vida. Ei, então levanta e come, porque a tua jornada não terminou. Levanta e come do pão da presença de Deus, come do pão da palavra de Deus, da palavra viva, porque o teu caminho é longo, a tua jornada é longa e esse alimento de Deus vai te sustentar pelo meio do caminho. Aleluia! E nós vemos ainda Elias lá em 1 Reis capítulo 19,
Mas no versículo 9 diz assim: e ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele e disse: o que tu fazes aqui, Elias? O que tu fazes aqui, Elias? Deus pergunta para Elias: ei, o que você está fazendo aqui? Sabe por que Elias ele foi se esconder dentro de uma caverna? Porque ele sentiu medo. E eu quero dizer para você nessa noite que talvez esteja com medo daquilo que Deus tem para sua vida. Talvez você esteja com medo do seu futuro, com medo daquilo que Deus tem para você. Não tenha medo. Deus está falando para você: saia deste lugar onde você se escondeu. Deus faz a primeira pergunta para Elias: o que tu fazes aqui? No versículo 9. E aí depois lá no versículo 13 ao 17 a gente vê Deus perguntando para Elias pela segunda vez. Diz assim, 1 Reis 19, 13. Assim foi quando Elias ouviu isso. Ele envolveu a face com o seu manto, saiu, se pôs de pé à porta da entrada da caverna, e eis que ali lhe veio uma voz e disse: o que fazes tu aqui, Elias? A segunda vez que Deus pergunta para Elias: o que tu fazes aqui, Elias? E aí Elias começa a falar ali com o Senhor, e mais à frente você vê no versículo o Senhor falando para Elias assim: e o Senhor disse a ele: vai e retorna o teu caminho. E Deus dá algumas instruções para ele. Sabe, quando você se esconde dentro de uma caverna, quando você se esconde da presença de Deus, quando você se esconde por medo de assumir aquilo que Deus tem para sua vida, quando você se esconde com medo de alguma circunstância, Deus ele te encontra nesse lugar aonde você se escondeu e ele te pergunta: o que tu fazes aqui? Filho meu, filha minha. Ei, retorna. Deus está falando para você: retorna para o lugar da onde você não devia ter saído. Deus está falando para você: retorna para a minha presença. Retorna para a posição para o qual eu te chamei. Retorna para a casa de Deus. Retorna para o ministério que você largou. Retorna para os sonhos que você deixou de lado. Deus está falando: o que você faz aí? Aleluia! O que você faz nessa caverna? Nesse lugar de passividade? Sabe, é hora de você se levantar e fazer aquilo para o qual Deus te chamou. É hora de você viver coisas maiores. É hora de você viver níveis mais profundos. Porque o que você está vivendo ainda é muito raso, o Senhor está dizendo. Deus está dizendo para você: olha, eu tenho coisas maiores para você. Eu tenho níveis mais profundos que eu quero te levar. Deus está te conduzindo a níveis mais profundos nele. E a cada nível que Deus vai te conduzindo, a maneira de se mover vai ser diferente. Então você vai começar a caminhar, mas vai chegar uma hora que você não vai poder caminhar, porque as águas, elas vão sair dos teus tornozelos, elas vão passar pelos teus joelhos, mas vai chegar um momento em que as águas vão subir, porque você vai caminhar mais profundo na presença de Deus, de maneira que você vai ter que nadar, porque o nível aumentou para você. Aleluia. Deus vai fazer coisas sobrenaturais na tua vida. Aquilo que parecia impossível para você vai acontecer, porque Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Sabe, não terminou para você. Deus está falando para pessoas aqui que estavam pensando em desistir dos seus sonhos. Não terminou para você. Aquilo que eu tenho para fazer na sua vida está apenas começando. E tudo isso que você está passando nesse momento é algo que vai te fortalecer para que você prossiga na sua caminhada, para que você ajude outras pessoas que vão precisar vencer a mesma coisa que você está vencendo nesse momento. Sabe, a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 28, ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus responde: vem, vem Pedro. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas.
e foi na direção de Jesus. Todavia, olha só, reparando na força do vento, teve o quê? Teve medo. E começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe, Pedro encontra Jesus ali naquela ocasião e Pedro pediu para Jesus: Senhor, me faz ir ter junto contigo sobre as águas, eu quero andar sobre as águas, eu quero viver o sobrenatural. Quem sabe você já tenha feito essa oração, você está pedindo para o Senhor: Senhor, Deus, eu quero viver algo sobrenatural, eu preciso viver um milagre na minha vida, eu preciso viver algo novo na minha vida. E assim como Pedro, você está pedindo: Senhor, me faz andar sobre as águas, me faz viver algo que eu ainda não vivi. E Jesus te fala: vem filho, vem filha, vem andar sobre as águas, pode vir. Assim como Jesus falou para Pedro. E Jesus, ele faz esse convite nessa noite para você. O Espírito Santo está te fazendo um convite nessa noite para você andar no sobrenatural de Deus. Para você andar no sobrenatural, para você andar em fé. Para você colocar os seus olhos em Jesus e não tirar os seus olhos dele. E continuar caminhando em fé. E viver coisas que você jamais imaginou que poderia viver. Só que se você prestar atenção, Pedro, ele ouviu o convite de Jesus e ele atendeu. Ele olhou para Jesus e ele começou a caminhar sobre as águas. Ele começou a viver o sobrenatural. Ele começou a viver milagres. Só que, num determinado momento, o que Pedro fez? Ele tirou os olhos de Jesus e ele colocou os olhos nas circunstâncias. Ele reparou na força do vento. Olha só, ele reparou nas situações. Sabe, quando Jesus te chama para andar com ele sobre as águas, não tire os olhos dele. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para a circunstância. Não olhe para aqueles que te criticam. Não olhe para aqueles que falam mal de você. Não olhe para as palavras contrárias. Não olhe para a dúvida, para a incredulidade. Olhe apenas para Jesus. Porque quando Pedro tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos na circunstância, ele teve medo. Ele abriu brecha para o sentimento de medo. O medo tomou conta do seu coração. Quando você tira os olhos de Jesus e coloca os olhos nas circunstâncias, nas impossibilidades, o medo, ele tenta dominar você. E uma vez que o medo entra no teu coração, você começa a afundar. Você começa a sair do sobrenatural de Deus. E você começa a ser submergido pelas circunstâncias, pelos problemas. Mas quando você coloca os olhos em Jesus, você vive o extraordinário com ele. E Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas. Jesus chamou Pedro para andar fora da sua zona de conforto. Sabe, porque quando Deus te chama para viver algo sobrenatural com ele, Deus está te chamando para você sair da sua posição confortável. Deus está te tirando da tua zona de conforto e te levando para um nível mais alto com ele. Sabe, Jesus está te chamando para andar acima das circunstâncias, para andar com ele em fé, de glória em glória, porque você está nos lugares celestiais em Cristo, em Cristo, em Cristo. Essa é a sua posição, em Cristo Jesus. Então não olhe para os lados, não olhe para baixo. Levante a sua cabeça, você é filho de Deus, você é filha amada de Deus. Mantenha os seus olhos em Cristo.
Sabe, o medo ele não pode te impedir de viver o sobrenatural de Deus. Quando o sentimento de medo vier, você não pode deixar com que isso tire os teus olhos de Cristo e com que isso faça com que você pare no meio da sua caminhada. Deus está te chamando para um tempo de coisas novas, para um tempo onde Ele vai acelerar as coisas na sua vida. Sabe, Deus tem pressa de fazer as coisas na sua vida e através da sua vida. Só que você precisa alargar o espaço da tenda. Você precisa estender as cordas. Você precisa reforçar as estacas. E você precisa abrir espaço para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você tem dito, Deus, faz algo na minha vida, mas você não tem dado espaço para que o Espírito Santo faça na sua vida e através da sua vida. Ei, é hora de níveis mais altos, de níveis mais profundos em Deus, porque Deus deseja realizar coisas sobrenaturais na tua vida. Então é tempo de você alargar as estacas, é tempo de você estender as cordas, reforçar as estacas, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Que você comece a transbordar, que você seja cheio da presença de Deus, que você seja cheio da unção do Espírito Santo. Que em nome de Jesus, aonde há uma enfermidade agora na sua vida, eu declaro cura chegando agora. Que aonde você precisa de um milagre, que a provisão de Deus venha sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Porque Deus é poderoso e chegou o tempo de você viver coisas sobrenaturais em Deus. Chegou o tempo de você viver o sobrenatural em Deus. Deus está te chamando para um nível novo, para coisas novas. Então se levanta, sai dessa caverna aonde você se colocou, sai dessa posição prostrada, triste em que você está e coloque os seus olhos em Cristo, coloque os seus olhos em Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, porque Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E eu quero nesse momento orar pela sua vida, eu quero declarar aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito, porque a palavra diz que Deus nos ressuscitou com Cristo nos entronizou nos lugares celestiais. A sua posição não é prostrado, não é abaixo, é acima dos problemas, acima das circunstâncias, acima das situações, acima das impossibilidades. Então creia que a unção de Deus é sobre a sua vida, creia que o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus, habita dentro de você e que este poder te levanta hoje, te chama filho amado, filha amada, se levanta, porque eu tenho coisas novas para você. Feche os teus olhos nesse momento e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, sobre a vida dos seus filhos, Pai, um tempo de crescimento sobrenatural, um tempo de viver coisas sobrenaturais, um tempo de viver os milagres, de viver os prodígios, de viver as maravilhas, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, cura agora, Senhor, para todos aqueles que estão com alguma enfermidade, Pai. Eu declaro cura agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Aqueles que precisam, Senhor, de um milagre, Senhor, na família, eu declaro restauração de famílias, restauração financeira, restauração em todas as áreas das suas vidas. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, um tempo novo de alargar as estacas, um tempo de avançar, um tempo de caminhar rumo àquilo que o Senhor tem para os seus filhos, Pai, em nome de Jesus, aleluia, que você seja abençoado com essa palavra. Compartilhe essa live com seus amigos, com alguém que precisa receber da palavra de Deus e que precisa viver o sobrenatural de Deus. E na próxima semana nós estamos aqui novamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.